Se você tem lipedema e quer operar, não deixe de assistir esse vídeo até o final. O lipedema é uma doença que foi descrita há quase 80 anos e tem ganhado uma certa notoriedade nos últimos anos. Tem mais médico pesquisando sobre a doença, tentando entender, compreender a patologia, a fisiopatologia, o que causa, o que não causa. Tem saído muitos artigos interessantes nos últimos 10 anos. Mas até agora, o que sabemos? Bom, sabemos que o lipedema acomete mais as mulheres, muito mais as mulheres, tem uma interferência genética importante, ou seja, mãe, filha, avó, tem uma influência hormonal, às vezes está relacionado a algum uso de hormônios, não é obesidade, mas geralmente está acompanhada da obesidade. Sabemos que melhora com hábitos e qualidade de vida, com mudança para um estilo de vida saudável. Tem uma certa interferência com certos alimentos e, infelizmente, a alimentação precisa ser individualizada, ou seja, não existe uma dieta mágica e única. A atividade física nem sempre é boa, às vezes pode piorar com atividades de impacto e parece ter uma boa relação com atividades como as atividades na água, aquática, hidroginástica. Drenagem linfática, cintas, meia, plataformas vibratórias também podem ajudar. E além de tudo isso, o tratamento mais aceito é o cirúrgico, como a lipoaspiração. Ou seja, é feita uma retirada mecânica dessa gordura doente. Mas todo mundo pode fazer a lipoaspiração porque tem lipedema? Bom, hoje eu vou falar de quem não pode fazer, quem não deveria fazer essa cirurgia. Antes de tudo, só poderia realizar uma cirurgia o paciente que compreendeu o mecanismo inflamatório da doença e já teve alguma melhora com o tratamento clínico. Isso é muito importante para uma recuperação no pós-cirúrgico, após a cirurgia, para diminuir as chances de recidiva, ou seja, de voltar à doença. Essa é uma lipoaspiração não estética, apesar de poder trazer esse benefício. O paciente às vezes refere uma melhora estética, mas antes de tudo, o paciente precisa entender que a lipoaspiração nesses casos é para o tratamento e pode ser necessários mais de uma etapa cirúrgica. Às vezes, 2, 3, isso não é incomum. O lipedema em braços e pernas dificilmente são associados. Por quê? Uma vez que para anestesia é preciso monitorizar a pressão do paciente com um esfigmomanômetro, ele não pode ficar na perna e fazer a lipoaspiração na perna. Ele precisa ficar em algum lugar. Então, se ele está monitorizando na perna, pode se limpar o braço. E se ele está no braço, ele pode fazer a lipoaspiração na perna. E se não usar o esfigmomanômetro, o anestesista não tem o parâmetro de controle de pressão. Então, esse também é um limite. Então, isso tem que ser pensado antes. Pacientes com distúrbios psicológicos descompensados, como dismorfismo corporal, depressão, ansiedade, devem ser identificados antes do procedimento, antes de realizar o procedimento, porque se existir alguma relação de expectativa, isso pode interferir no resultado. Às vezes isso pode estar até relacionado com o padrão alimentar que poderia contribuir para uma melhora clínica. Além disso, quem tem outras doenças, comorbidades, que usam muitos medicamentos, eles precisam estar compensados clinicamente para a cirurgia não causar nenhum risco de saúde, principalmente que é uma cirurgia eletiva, não é urgência, ela tem que ser feita no melhor momento do paciente. Também tem as doenças do sangue, que aumentam a coagulação, podendo causar trombose, ou aquelas que dificultam a coagulação, aumentando o sangramento. Nesses casos também precisam ser avaliados, reavaliados, se vão ter benefícios fazendo essa cirurgia. Então isso precisa ser bem trabalhado, qual o melhor momento de fazer a cirurgia e qual o preparo para esses pacientes. Pacientes que tomam medicações que possam interferir na anestesia também devem ser informados com antecedência
porque para não correr o risco de ter a cirurgia suspensa na véspera. Então isso pode ser planejado e às vezes tem que ser discutido com um médico clínico ou até mesmo com um anestesista. Pacientes que possuem excessos de pele e acreditam que apenas com a cirurgia terão aquele seu problema resolvido, aquela redundância de pele. E muitas vezes esses pacientes vão precisar de outras cirurgias com a ressecção de pele, que a gente chama de dermolipectomia. Então esses pacientes precisam ter bem alinhado o que vamos entregar com a expectativa, o que ele vai ter de resultado. Existem outras contraindicações que podem ser individualizadas para cada paciente e por isso é importante ter um acompanhamento numa equipe multidisciplinar treinada para tratar o lipedema, que pode ter alguns detalhes específicos individuais de cada paciente. Então é muito importante essa avaliação pré-operatória para definir se o paciente é candidato para uma cirurgia de lipedema, a lipoaspiração. Se você curtiu, aperta o like, curta aqui, compartilhe, comente se tiver alguma dúvida e não deixe de se inscrever nos nossos canais.